Vamos conversar hoje a respeito de um assunto muito importante para os cristãos, para aqueles que buscam a Jesus Cristo, para aqueles que buscam a Deus, que querem uma comunhão, que querem uma vida divorciada do mundo, dos prazeres do mundo, já que esse mundo não preenche o vazio interior, já que o mundo ele não satisfaz o íntimo do indivíduo na busca por algo transcendental, espiritual. Então, buscamos a Cristo para isso. E tem uma maneira de nos comunicarmos com Deus, comunicarmos com Cristo, segundo o que ensina o próprio Jesus. Lá no capítulo 11, no verso 1 de Lucas, do livro de Lucas, consta que, de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou. Um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não deixeis cair em tentação. É uma oração bem curta, bem objetiva, direta. Fala do reconhecimento de Deus, da santificação, da separação do Senhor, da pureza do Senhor, santificando o nome do Senhor, invocando o próprio reino de Deus aqui na terra. Santificado seja o seu nome, venha o teu reino, e pedindo auxílio a Deus para conseguir superar as necessidades do dia a dia, as necessidades humanas, como o pão nosso cotidiano dá dia a dia. Por último, se encerra com o pedido de perdão dos pecados e o reconhecimento de que nós também pecamos e estamos dispostos também a perdoar aqueles que nos fizeram algum pecado, que agiram com nós de maneira inadequada. E, encerrando, o pedido de não cair em tentação, ou seja, de permanecer firme nos princípios de Cristo, apesar da influência do mundo, apesar daquele turbilhão de elementos que vêm tentar influenciar e afastar você da comunhão de Deus, afastar você da oração, afastar você da obediência à lei do Senhor, a Êxodo 20. Então, permanecer firme. É isso que disse quando ele encerra aqui: não deixeis cair em tentação. É uma oraçãozinha básica, é um diálogo básico com Deus, bem curtinho. Pois bem, isso é o que consta no capítulo 11 do livro de Lucas. Já no livro de Mateus, a explicação a respeito da oração ela é mais detalhista. Cristo entra numa situação que eles viviam na época e que muita gente vive hoje, na nossa sociedade hoje. Muitos cristãos vivem hoje. A forma como se dá o diálogo com Deus de maneira tradicional. Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 5. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tende necessidade, antes que lhe peçais. Então aqui ele fala, o que Cristo explica no verso 5, ele tem uma correlação também com o verso anterior, o verso 4, do mesmo versículo 6. Diz o verso 4: para que tua esmola
fica em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensa. No verso 3, tu, porém, ao dares a esmola, ignore tua mão esquerda o que faz tua mão direita. A nossa relação com Deus tem que ser de maneira íntima, secreta. Não envolver outras pessoas no nosso contato com Deus. Por que ele explica isso? Porque lá, como está narrando no verso 5 do capítulo 6 de Mateus, consta que tem pessoas que têm prazer em orar em pé, na sinagoga e no canto das praças, para serem vistos pelos homens. O que ele está demonstrando aqui? Que para alguns a aparência, ela sobrepõe ao objetivo de comunhão com Deus. Ou seja, muitos aqui estão interessados em demonstrar uma religiosidade à sociedade. Demonstrar que eles são talvez mais puros, talvez mais santos, que eles são pessoas diferentes das demais. Então, para isso, eles gostavam de orar em pé. Aqui ele está dizendo aqui, nas sinagogas e no canto das praças. Ele está falando. Ele está chamando essas pessoas de hipócritas, no verso 5 do capítulo 6 de Mateus. Hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga, no canto para serem vistos os homens. Ou seja, a oração é um meio de eles aparecerem, de eles serem reconhecidos pela sociedade como religiosos. E não um meio de comunhão íntima com Deus. Veja, uma coisa é você utilizar a oração para fazer uma publicidade de si mesmo, uma promoção de si mesmo. Hipócrita, o que é hipócrita? A pessoa com sentimento fingido. A pessoa, ela demonstra o que ela não é. Então, eles queriam demonstrar uma religiosidade que eles de fato não tinham, uma comunhão com Deus que de fato não tinham. Então, eles oravam em pé. Aqui está dizendo, na sinagoga e no canto das praças. Cristo está relatando aqui, para serem vistos pelos homens, não para terem um contato íntimo com Deus. Porque se fosse para ter um contato íntimo com Deus, iria fazer o que Cristo manda fazer aqui. Ó. Tu, porém, no verso 6 do capítulo 6 de Mateus, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O objetivo da oração é comunhão com Deus e não comunhão com a sociedade. E não como comunhão com os demais indivíduos. E não aparecer, demonstrar uma religiosidade. Demonstrar, talvez, que é santo, que é mais santo, que é separado dos demais. Demonstrar que tem um contato com Deus. Demonstrar para os outros. Não. Ele está dizendo que o objetivo aqui, no verso 6, é uma comunhão íntima com Deus. E para isso acontecer, tem que ser de maneira secreta, de maneira individual. Então, por isso que ele está dizendo aqui, qual é a forma correta de orar? É entrar no quarto, sem publicidade, sem alarde, sem demonstrar publicamente uma religiosidade, porque ele chama isso ali de hipócrita, os que gostam de orar em pé na sinagoga e no canto das praças, publicamente demonstram religiosidade. Não. Quando orar, tem que ter uma comunhão íntima e pessoal com Deus. E isso ele está demonstrando a maneira. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, orará ao Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, é essa maneira que nós temos que utilizar hoje. É comunhão íntima com Deus num espaço privado. Que ninguém possa, que o mínimo de pessoas possam ver. Porque isso daí, quando fizemos assim, nós procuramos a Deus, nós não procuramos os homens. Nós não estamos procurando como aqueles que chamam de hipócritas, que querem aparecer para as pessoas. Aqui, ó, para serem vistos nos homens. A gente não procura ser visto para os homens. Ele está mandando aqui. Procura ser visto por Deus. E para isso tem que ter um lugarzinho secreto fechado. Então essa é a dica de Cristo. Esse é o ensino de Cristo. Fechar o quarto.
Fechar a porta do quarto, orar a Deus e expor os pedidos a Deus. Então, outra coisa também, não usar repetições. Usar, como no exemplo da oração do Pai Nosso, aquilo lá é só um exemplo, não tem que repetir aquela oração. Pedir a Deus com sinceridade, agradecer a Deus e demonstrar a Deus que não vai mais pecar, que vai se manter afastado do pecado. No verso 8 ele diz ali, do capítulo 6, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, não tem que se assemelhar com as pessoas que oram publicamente, ali, em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças públicas, para ser visto com homens, e nem repetir coisas, mas dizer aquilo que vem do coração. Pedir, agradecer, se arrepender, é o momento de se arrepender e o momento de se consertar com Deus. Que tenham um ótimo dia a todos. Deus abençoe.